Você já parou para pensar em quantas vezes repetimos os mesmos passos todos os dias? Acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir. E assim segue a vida, como um ciclo constante. Mas será que essa rotina está realmente nos levando para onde queremos chegar? A verdade é que ficar na zona de conforto pode ser reconfortante no curto prazo, mas, ao longo do tempo, ela nos prende. Nos impede de experimentar o novo, de descobrir o extraordinário que Deus preparou para nós. Para algo novo acontecer em nossas vidas, precisamos estar dispostos a fazer algo diferente. É hora de sair da mesmice e abraçar as possibilidades que estão além do que conhecemos. Talvez você esteja pensando, mas mudar dá medo. Eu te entendo, mas pare por um instante e reflita. E se o verdadeiro risco estiver exatamente em não mudar? E se, ao se agarrar ao que é conhecido, você estiver abrindo mão de experiências que poderiam transformar completamente sua vida? Quantas oportunidades já passaram despercebidas simplesmente porque você teve medo de sair do lugar? Mudar significa enfrentar o desconhecido, abrir mão do controle e confiar que há algo melhor esperando por você. Mas quero te lembrar de algo importante. Deus não nos chamou para uma vida de estagnação. Ele nos criou para crescer, evoluir e impactar o mundo ao nosso redor. Então, se você sente que sua vida está presa em um ciclo repetitivo, saiba que isso não precisa ser permanente. O primeiro passo para transformar sua realidade é tomar a decisão de agir de forma diferente. E aqui, chegamos a uma pergunta crucial. O que define nossa trajetória? Não são as circunstâncias externas, mas sim as escolhas que fazemos. Cada decisão que tomamos, por menor que pareça, molda o caminho que estamos trilhando. Imagine por um momento. Se suas escolhas hoje fossem diferentes, como seria sua vida daqui a 5 anos? Será que você estaria mais próximo dos seus sonhos? Ou continuaria no mesmo lugar, perguntando-se por que nada mudou? As escolhas que fazemos são como sementes. Plantamos algo hoje e colhemos os frutos amanhã. Então, se quer uma vida abundante, comece a plantar sementes de fé, coragem e sabedoria. Porque, afinal, somos responsáveis pela vida que construímos. Muitas vezes, subestimamos o poder das pequenas decisões diárias. Optar por acordar mais cedo para orar, investir em um relacionamento que estava desgastado ou até mesmo dizer sim a uma oportunidade nova. Essas escolhas podem parecer simples, mas têm o poder de transformar completamente nossa trajetória. Deus nos deu o livre-arbítrio, o dom de escolher. E essa liberdade é tanto uma bênção quanto uma responsabilidade. Quando escolhemos seguir os princípios divinos, estamos alinhando nossa vida à vontade de Deus. Mas, quando optamos pelo caminho mais fácil, muitas vezes acabamos nos distanciando do propósito que Ele tem para nós. Lembre-se, você não está preso às escolhas que fez no passado. Hoje é um novo dia, uma nova chance de decidir algo diferente. Decida buscar sabedoria, porque é ela que nos guia pelas decisões certas. Como está escrito, se alguém de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Agora que falamos sobre as escolhas que moldam nossa jornada, precisamos entender o contexto maior em que essas decisões acontecem. Vivemos em um mundo marcado por uma batalha invisível, mas muito real. A luta entre luz e trevas. Quantas vezes aceitamos mentiras como verdade simplesmente porque ninguém nos mostrou o outro lado da história? Quantas vezes permitimos que o medo, a dúvida ou a ignorância nos paralisassem? Chegou o momento de confrontar essas barreiras e permitir que a verdade ilumine nosso caminho. A verdade tem o poder de libertar,
Ela expõe as mentiras que nos aprisionam e nos conduz à plenitude que Deus planejou para nós. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Essa promessa não se limita apenas ao reino espiritual, mas também ao nosso dia a dia. Quando buscamos a verdade nas Escrituras, aprendemos a discernir o certo do errado, o eterno do passageiro. Começamos a enxergar o mundo com os olhos de Deus, e isso muda tudo. De repente, aquilo que parecia impossível se torna viável. Aquilo que era motivo de medo se transforma em oportunidade de crescimento. Mas, para que essa transformação aconteça, precisamos estar dispostos a abrir mão das velhas crenças que nos limitam. Precisamos permitir que a palavra de Deus renove nossa mente e direcione nossos passos. Porque só quem conhece a verdade está pronto para viver uma vida abundante. Agora que entendemos o poder da verdade, vamos falar sobre o que acontece quando colocamos essa verdade em prática. Muitas vezes, sabemos o que precisamos fazer, mas hesitamos em agir. Preferimos ficar na segurança do barco, mesmo que ele esteja sendo sacudido por ventos contrários. Mas, e se eu te disser que o milagre está do lado de fora do barco? Que as maiores bênçãos de Deus estão reservadas para aqueles que têm coragem de sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Um dos momentos mais impactantes das Escrituras é quando Jesus caminhou sobre as águas e convidou Pedro a fazer o mesmo. Os discípulos estavam no barco, enfrentando ventos contrários, cansados e apavorados. Quando viram Jesus andando sobre o mar, gritaram de medo, achando ser um fantasma. Mas Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Foi então que Pedro, movido por fé e ousadia, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir até aí." Jesus respondeu: "Vem." E Pedro saiu do barco. Imagine isso. Pedro deixou a segurança do barco e foi ao encontro de Jesus. Ele enfrentou o medo, o desconhecido, o impossível. Claro, ele vacilou ao tirar os olhos de Jesus, mas o importante é que ele tentou. Quantos de nós permanecem no barco, esperando que os outros vivam os milagres enquanto nos contentamos em ser meros narradores das histórias alheias? Está na hora de protagonizarmos nossa própria jornada. Saia do barco e vá em direção ao extraordinário. Quantas vezes você adiou algo importante porque achou que ainda não estava pronto? Quantas vezes esperou pelas condições ideais, pelo sinal certo, pela certeza absoluta? Mas e se essas certezas nunca chegarem? Você vai continuar esperando ou vai decidir agir? Então, como sair dessa zona de conforto e dar o primeiro passo rumo ao novo? A resposta é simples, mas não fácil: coragem. Coragem não significa ausência de medo. Significa decidir seguir em frente apesar dele. Significa entender que errar faz parte, que falhar ensina e que cada tropeço é um degrau para algo maior. O problema nunca foi cair. O problema sempre foi não tentar. Se olharmos para aqueles que mais nos inspiram, veremos que todos eles tiveram que fazer escolhas difíceis. Nenhum grande feito aconteceu dentro da zona de conforto. Nenhuma história memorável foi escrita por alguém que passou a vida inteira esperando o momento perfeito. Porque o momento perfeito não existe. O que existe é o agora. Ouse dar o primeiro passo, mesmo sem saber exatamente onde ele vai te levar. Ouse desafiar a rotina, questionar suas crenças e expandir seus horizontes. Ouse sair da mesmice e criar algo novo. A vida não recompensa os que esperam, mas sim aqueles que têm a coragem de tentar. E se der medo? Vá com medo mesmo. Porque o que realmente assusta não é o risco de errar, mas o arrependimento de nunca ter tentado. Deus não espera que você seja perfeito para começar.
Ele só espera que você tenha fé suficiente para dar o primeiro passo. Lembre-se, Pedro não sabia nadar, mas saiu do barco. Ele não tinha todas as respostas, mas confiou que Jesus estava com ele. E é exatamente isso que Deus pede de você: confiança e ação. Muitas vezes, ficamos tão presos observando as histórias dos outros que esquecemos de viver nossas próprias histórias. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Ah, eu conheço Fulano, ele é incrível." Ou Fulana conseguiu realizar esse milagre. Não há nada de errado em admirar os outros, mas chegou a hora de você protagonizar sua própria jornada. Deus está esperando que você faça algo diferente, algo extraordinário. Ele quer que você saia do barco e ande sobre as águas. Ele quer que você lance suas redes, mesmo depois de uma noite frustrante. Ele quer que você viva os milagres que ele preparou exclusivamente para você. Chegou a hora de você amar como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Chegou a hora de você ofertar como nunca ofertou, ser fiel como nunca foi, para prosperar como nunca prosperou. É hora de orar como nunca orou, para ter poder como nunca teve. É hora de cuidar de seus filhos como nunca cuidou, para que eles cuidem de você como jamais imaginou que cuidariam. Deus está esperando que você faça algo novo pelo seu casamento, pela sua vida profissional, pela sua comunidade. Faça algo novo para que algo novo aconteça na sua vida. Viver na mesma rotina vai te levar para onde? Para lugar nenhum. É hora de sair da mesmice e criar algo extraordinário. Para viver o que nunca vivemos, precisamos fazer o que nunca fizemos. Amar como nunca amamos, ofertar como nunca ofertamos, orar como nunca oramos. É hora de cuidar dos nossos relacionamentos, investir em nossos sonhos e buscar o propósito divino para nossas vidas. Deus tem planos extraordinários para você, mas eles só se realizarão se você der o primeiro passo. Meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui, saiba que Deus já começou a trabalhar na sua vida. Faça dessas palavras um hábito diário e veja as mudanças acontecendo dentro de você e ao seu redor. Confie em Deus, porque Ele está com você em cada passo do caminho. Que o amor, a paz e a graça dele te acompanhem hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Se este canal tocou o seu coração e você deseja continuar essa jornada de fé, inscreva-se agora. Ative o sininho para receber nossas orações diárias. Deixe seu like para fortalecer nosso conteúdo e compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de esperança. Juntos, podemos espalhar a luz de Deus para o mundo. Que Ele te abençoe poderosamente e te conceda paz, força e proteção todos os dias.